Vamos lá, a hora do papo sobre pets desta quinta-feira. Estou recebendo aqui mais uma vez ele que é médico veterinário da Atualvet aqui na região central de Araras, Dr. Hélio Franzoni Neto. Dr. Hélio, das nossas quintas-feiras aqui no Papo sobre Pets. Seja bem-vindo, hein, Hélio? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom, bem? Tudo bem, né? Tudo jóia. Você sabe que eu vou começar o nosso Papo sobre Pets de hoje, Hélio, falando de alguns pets, ou de um especificamente, que não é tão comum, mas tem muita gente que quer, né? Garotada hoje em dia... O hamster. O hamster. Hamster. Cada vez mais popular entre os amantes de animais de estimação exóticos ou diferentes, os hamster têm conquistado espaço nos lares brasileiros. Dizem que são fáceis de manter, têm custo baixo, relativamente baixo, né? Ô Hélio, para quem quer ter um hamster e não um cachorro, um gatinho, o que você pode falar, o que você pode orientar? E aí, é uma boa ou não? Eu falo que é uma boa. É lógico que é um animal... vamos dizer assim, que não chega a interagir tanto com o ser humano, mas ele, criado desde pequenininho, a gente consegue fazer ele interagir, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue fazer algumas brincadeiras, né? Eu falo que ele aprende rápido, né? Então é um animal muito fácil de manusear, né? É pequeno, então precisa de pouco espaço dentro da casa, então assim... Às vezes um terrário, né, ou um aquário grande dá para a gente manter esses animais, né, uma gaiola certa para o animal, né. É lógico que precisa ter alguns cuidados, principalmente com a limpeza do ambiente do animal, né, alimentação adequada, água à vontade, né, tomar cuidado com temperaturas ou muito altas ou muito baixas. Né? Então, mas é um animal, vamos dizer assim, relativamente não é tão difícil, vamos dizer assim, criar. De fácil lida. De fácil lida. Né? Então, é um roedor. É um roedor. É um ratinho. Rato, vamos dizer assim. Isso. Né? É um ratinho, né? Mas ele é de fácil manuseio. Né? É lógico que a gente tem que ter ciência de expectativa de vida, né? É bem curta, né? Não é um animal que vive tanto, né? Eu não vou saber falar certinho qual é a idade média de um roedor, mas não chega a viver tanto igual um cão e um gato, né? Conforme vai passando a idade desses roedores, vai tendo os problemas, né? Igual a gente tem, o cão tem, né? De câncer, tumor, isso vai aparecendo conforme a idade do animal, né? Então isso pode aparecer. Mas é um animal, vamos dizer assim, simples de se criar em casa, né? Uhum. Dá para ter num espaço curto, às vezes uma pessoa com apartamento, às vezes tem uma criança pequena e quer um animal de todo quanto é jeito, e às vezes não tem. Falar, é difícil de eu ter gato em casa, cachorro, é um animal que dá pra gente ter, que não vai dispor de um tempo tão grande durante o dia e é fácil de limpeza, né? Vamos dizer assim. Né? Você falou do ambiente onde ele vai viver, né? Você citou aí um terrário, aquelas gaiolinhas, né? Isso, porque deixar um bichinho desse solto pela casa, acho que é arriscado, não é não? Arriscado porque, teoricamente, ele vai roer, né? Ele é um roedor, então ele pode roer fio de telefone, fio de aparelho eletrodoméstico, pode tomar um choque, um curto e acabar tendo algum acidente, né? Então, assim, é lógico, dá pra gente fazer, igual eu falei, ter um contato com esse animal, né, de brincadeira, alguma coisa assim, só que sempre supervisionado, né, num ambiente onde você consiga depois manusear e pegar, né, como é um animal muito pequenininho, né, se a gente não tiver a destreza, um ambiente que a gente consiga pegar, ou às vezes ele se esconde em algum lugar, fica difícil depois a gente achar, né? Dependendo do tamanho do hamster. Pode sumir, né? Pode sumir. Pode. Às vezes solta numa sala muito grande alguma coisa, entra debaixo do sofá, entra dentro de algum buraquinho, alguma coisa, a gente não consegue pegar ele depois, né? E aí às vezes fica solto, começa a roer as coisas, começa a urinar nos lugares, tem às vezes um cheiro peculiar, a urina, né? Então às vezes acaba cheirando forte, por isso que o terrário é interessante ter às vezes a palha de madeira, né? A serragem, que fica fácil a troca e a limpeza para não ficar um cheiro forte. Então assim, só tem que tomar esse cuidado de não deixar o animal solto, que ele pode fazer estrago em casa. Como é que é a alimentação de um hamster, hein? Dá para falar alguma coisa em relação ao que ele come, o que é recomendado, Sim, o que não é? A alimentação do hamster em si, como ele é um roedor, né? Então, assim, a maior parte da alimentação dele é a base de grãos, né? O girassol, tem as rações específicas para roedores,
né? Então hoje em dia no mercado a gente já encontra as rações pelletizadas, que a gente fala, para roedor, né? Então, assim, não é um animal que precisa de uma variação de alimento muito grande, né? Então, hoje em dia você encontra já nas lojas, grandes lojas aí, já a alimentação prontinha para ele, que já vai vir as sementes que ele gosta, já vai vir a ração pelletizada, né? Tem alguns brinquedos que ajudam principalmente a serrilhar os dentes do roedor, né? Como ele é um roedor, ele precisa ter algo que ele possa roer, vamos dizer assim, para ele gastar esse dente, né? Como a gente trouxe ele da natureza, né? Na natureza, o rato em si, o roedor, ele vai roer as coisas, consequentemente ele gasta esse dente, né? E o dente do roedor, tanto do hamster quanto do coelho, ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho, se ele não roer. Aí isso pode chegar a um ponto que a gente tem que às vezes entrar em cirurgia para cortar um pedaço do dente, porque ele cresce muito. Tem isso, é? Tem isso também. Olha que interessante. Às vezes a pessoa costuma, às vezes um coelho, vamos supor, que às vezes é muito comum acontecer isso, come só uma folhagem tudo e não tem essa questão de roer o alimento, né? De eu roer algo para conseguir, vamos dizer, gastar esse dente. Aí chega num ponto que o dente do animal começa a crescer tanto que ele não consegue apreender o alimento. Aí a gente tem que fazer o corte do dente para acertar a dentição desse animal. E na pesquisa que eu fiz sobre o tema aqui, são várias raças não, são várias espécies de hamster, né? Sim. Não tem só um tipo de hamster? Tem várias, raça mesmo. É raça? Várias raças dentro dos roedores, né? Do hamster em si, né? E aí a gente vai ter várias linhagens entre eles, né? Tem hamster que é desse tamanhozinho, que é acho que é o japonês, chinês, se não me engano, que é uma coisinha desse tamanho, é bem pequenininho, né? Eu falo que esses daí você tem que criar em aquário mesmo, porque dependendo do vão da gaiolinha ele escapa, né? E já tem o hamster que é um pouco maior, né? O pessoal coloca aquelas rodinhas para eles ficarem se exercitando. Esse ponto é bacana, é legal, né? É legal. Tem aqueles tubos que eles ficam andando dentro dos caninhos. É caro um hamster? Dá para falar preço? Você tem ideia? Não. Porque isso aí você vai comprar, né? Você vai conseguir aonde um hamster? Mas essas lojas grandes aí, vocês acham. E não chega a ser um absurdo, né? Você vai pagar. Eu falo que isso vai depender muito da raça desse hamster que você vai querer. Os mais comuns que você acha, vai pagar em torno aí de R$100. Eu acho que às vezes não chega nem a isso, entendeu? Então não é um bicho que tem Eu dei uma gulgada aqui, tá falando que você encontra até em R$50 dá para comprar um hamster. Dá para comprar. Não é tão caro, né? Não é caro, não. Mas eu passo. Né? Eu acho bonitinho, é bacana, né? Mas prefiro um cachorrinho, o gato, por que não? Mas para quem quiser, tá aí dicas para quem tem interesse em animais mais exóticos. No caso, a gente falou sobre os hamsters aqui com o Dr. Hélio. Agora as perguntas também, Hélio. Perguntas de ouvintes, manda para a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp no 3541-1265, tá bom? Dr. Hélio respondendo as perguntas também. A nossa ouvinte Angélica, lá do José Almeto 2. Marcelo, boa tarde, faz aí uma pergunta, por favor. Ela disse que tem uma cachorra que tem 2 anos, está com gravidez psicológica. Ela quer saber se tem remédio para isso. Explica um pouquinho o que é a gravidez psicológica também. A pseudociese, né, que a gente falou, a gravidez psicológica, né, é uma alteração de um fator hormonal que a fêmea tem, que ela acha que ela tá tendo, acha que ela deu cria e vai começar a amamentar os filhotes. Então, assim, a gravidez psicológica, normalmente, o animal às vezes muda o seu comportamento, né, às vezes pode ter febre, pode ter lactação, então as mamas aumentam de tamanho, começa a produzir leite, né? Que eu falo que é o principal fator da gravidez psicológica, né? É a produção do leite dessa fêmea, né? Então a fêmea na cabecinha dela, ela acha que ela tá prenha, acha que ela teve a luz e ela tem que amamentar. Então o organismo dela começa a produzir esse leite, né? E no mercado a gente tem algumas medicações, né? A gente tem 2 medicações mais famosas no mercado, né, que é o Contralac e o Sequilac, que vai ajudar a secar esse leite, né? Então a gente entra com a medicação, precisa ver se não está tendo uma inflamação muito grande dessa glândula e precisa entrar também com anti-inflamatório, né, para ajudar a secagem desse leite, esperar esse período dessa fêmea a passar
por esse período da gravidez psicológica, né? E normalmente fêmeas que apresentam a gravidez psicológica próximo sempre de todo o cio, às vezes ela vai apresentar de novo, né? Então a gente fala assim, é uma fêmea que tem isso muito recidivante, fala, toda vez que ela entra no cio, ou próximo do cio, ou antes do cio, ela entra na gravidez psicológica, normalmente a gente aconselha a castração, né? Para realmente não ter mais esse episódio da gravidez psicológica. Ela até relata assim, ela conclui a mensagem dizendo que ela escondeu os bichinhos dela porque ela pegava os bichinhos e começava a chorar. Olha isso. É um outro fator que a gente pede para o pessoal em casa fazer, né? Às vezes mudar o ambiente do animal, né? Mudar a caminha de lugar, mudar o pote de ração de lugar, sair mais para passear, esconder os brinquedos, porque ela acha que o brinquedo, os bichinhos, é os filhotes. Então ela vai às vezes pegar, levar para dentro da casinha, achar que é filhote. Então é legal mudar um pouco o ambiente para ela tentar esquecer um pouquinho isso. Né? Mas é um fator hormonal, vamos dizer. Gravidez psicológica. Como é que é o nome que você falou? Chama pseudociese. Pseudociese. É a gravidez psicológica dos animais aí. Legal. O Samuel do Bela Vista. Existe alguma raça mais resistente a doenças? Acho que ele está falando de cachorro, gato. Vira-lata. É o vira-lata. Pois é. É o vira-lata. Esse é pau para qualquer obra, né? É pau para qualquer obra. Eu falo porque assim, como eles tiveram uma mistura de raças muito grandes, né? O vira-lata. Então ele cruzou com vários tipos de raça e, consequentemente, teve uma seleção natural, né, do vira-lata, né? Então eles têm uma resistência maior em alguns fatores, né? É lógico, eles podem ter doenças, pode ter doença, eu falo de cachorro de madame. Pode ter problema de pele, pode ter problema hormonal, pode ter, sei lá, problemas de conformidades, pode acontecer. Mas é uma raça que a gente pegar no geral, é uma raça que não dá tanto problema, vamos dizer assim. Invertendo a pergunta do Samuel, tem alguma raça que fica doente mais fácil? Não sei se a pergunta é essa, mas seria mais propensa a ter doenças? As mais delicadas a gente pega aí, eu não sei se a gente pode falar se as mais delicadas, porque assim, a gente tem um número maior dessas raças também, né? Então a gente pega elas com mais rotina, né? Então a gente tem lá o Spitz, que é muito comum, né? O Bulldog francês tem bastante alteração, né? Pug, vamos dizer assim, os Shih Tzus, né? Então a gente tem, eu falo que cada raça, né, vai ter as suas, vamos dizer assim, as suas peculiaridades, né? E vai depender muito do dono também, né? É lógico, eu falo muito do dono, da maneira que cuida. Vai depender muito da genética desse animal, né? Isso também interfere muito, né? Então a gente coloca assim, o Bulldog ter problema de pele é muito comum, né? Ter muito problema de prolongamento de palato, problema em coluna. O Spitz já tem problema na articulação do joelho, já tem problema na traqueia, né? Então a gente tem algumas peculiaridades aí de cada raça. Tipo o pastor alemão, que é um animal de porte grande, né? Por mais que ele tenha uma estrutura grande, é um animal que tem muito problema em coluna e em quadril, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses fatores de cada raça aí. O Hélio, a Ana Paula está perguntando, está relatando, meu cachorro dorme o dia todo, o dia inteiro. Isso é normal? Pergunta da Ana Paula. Pode, Ana Paula, pode acontecer sim. Eu não sei qual que é a idade do seu animal, tá? Normalmente isso acontece com animais de uma idade um pouco já avançadas, né? Então, a partir dos seus 10, 12 anos, o animal começa a ficar mais prostrado, mais calmo, mais quieto, vai passar a maior parte do tempo dormindo, tá? Se for um animal mais jovem, né, aí a gente tem que ficar de olho principalmente, às vezes, alterações hormonais, né? Aí é interessante ficar de olho se só tem realmente esse quadro específico de dormir muito, né, ou se pode ter uma outra correlação. Às vezes, por exemplo, meu animal ele é muito ansioso para se alimentar, ele come muito, toda hora está com fome, né? Pega peso muito rápido, está muito gordinho, tem a vida mais pacata, né? A gente fala que tem um semblante às vezes triste, às vezes são indicações de algum problema hormonal. Isso vai deixar o cachorro também mais prostrado, consequentemente ele vai dormir mais. Então é interessante ficar de olho nessas alterações também. Se deixar, eu também durmo o dia inteiro. É a melhor coisa que tem. O Hélio, antes de mais perguntas aqui, Vamos lá. deixa eu entrar num assunto. A gente conversava fora do ar
E claro, resguardando aí a ética profissional, médica. Sim. O doutor relatava um caso que ele atendeu na noite de ontem e vai servir de exemplo para muita gente tomar cuidado. É um caso, foi um ataque, né? 2 cães na mesma casa, um maior, um menor. Isso. O maior pegou o menor, machucou muito. Doutor Hélio teve que fazer cirurgia de urgência, de emergência, para tentar salvar o animal. Está internado ainda, vamos ver se ele sai dessa. Relata um pouco pra gente, Hélio, porque muita gente tem cachorro grande, pequeno, cachorro com gato, enfim, vários cães, e às vezes um ataca o outro e pode acontecer esse tipo de situação, de machucar e machucar feio, que foi o caso que você atendeu ontem, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente tem mais de um animal na casa, né? Eu falo que por mais que Hélio, viveram juntos, nasceram juntos, sei lá, ou peguei na mesma época de idade, tudo, tão acostumado a viver junto, eu falo assim, gente, são animais, né? Então, assim, eles não são racionais, igual a gente, ser humano, né? Então, às vezes um acorda com o pé esquerdo lá, às vezes vai cheirar o brinquedinho do outro, vai às vezes no pote de comida do outro, e pode sair faísca, e pode sair briga, pode sair mordida, e mordida feia, né? Ontem a gente teve um caso na clínica, igual você comentou, que 2 animais da casa, um maior, o outro menor, eles já tinham tido algumas brigas antes, segundo o tutor, né? E aí eles preferiram separar os animais, então eles não conviviam junto. E ontem, por um descuido do tutor, o pequeno acabou sim tendo, vamos dizer, contato com o grande. E aí, como já é 2 animais que já ficam separados, né? Na hora que um viu o outro, não deu nem tempo de pensar. Eles já partiram direto para briga, né? E pelo jeito que eu entendi, são 2 machos, os 2 não são castrados. E aí teve um conflito, um confronto bem feio. O pequeno saiu muito machucado. Teve lesão bem séria na parte torácica, parte abdominal. Ficou em procedimento cirúrgico durante aí umas 3 horas, então foi um procedimento bem extenso. Corre risco de vida ainda depois da cirurgia, por conta principalmente de sepse, né, de infecção, que a gente fala que o problema da mordida do cão, além do trauma que forma, né, da lesão, né, de rasgar a musculatura, tudo, a gente corre muito risco do pós-cirúrgico, principalmente por conta de infecção. Falo que por mais que às vezes a cirurgia foi muito bem sucedida, às vezes a gente acaba perdendo o paciente por conta do quadro da infecção que vem depois, né? Então, por mais que a gente entre com 2, às vezes 3 antibióticos para tentar controlar essa infecção, a gente às vezes não consegue segurar isso, entendeu? Por conta realmente, a boca do animal, ela é muito contaminada, né? E dependendo do tamanho do trauma que esse animal teve, por mais que a gente tente melhorar o máximo possível o quadro do paciente, infelizmente, às vezes esse animal pode virar óbito, né? Então, eu sempre falo, tem animal grande, pequeno em casa, tomem cuidado. Não, a grandona lá é bem tranquila, tudo. Eu falo, gente, é cachorro, né? Eu falo que às vezes por um descuido, às vezes a grandona não tá afim de brincadeira, a pequena vai lá e brinca alguma coisa, a grandona, por mais que às vezes pegue de uma pegada que der, às vezes pode machucar feio. E não era nenhum pitbull, nem um rottweiler, eram raças mestiças. Mestiças, parece que era 2 vira-latas, um de porte pequeno, um de porte grande, né? Então, assim, não era uma raça que fala, é mais agressiva ou não. Eu falo que não existe raça mais agressiva, existe índoles, né? Tem animal que tem uma índole diferente da outra, tem animal que não aceita outro animal, né? E infelizmente isso pode acontecer, né? Eu falo que eu tenho 2 animais em casa, um grande e um bem pequenininho, né? E a minha pequena, ela já tem seus 19, quase 20 anos já, e a grande respeita a pequena, né? Então, como a grandona veio filhote para casa e eu já tinha essa outra, né? Então a pequenininha sempre mandou na filhote. Então ela aprendeu a conviver. Mas eu falo assim, você deixa junto no mesmo espaço, você deixa sozinha as 2 juntas? Não deixo. Porque assim, é uma pegada da grande na pequena, acaba matando. E nesse caso de ontem você relatava aí que o próprio tutor, o dono, também saiu machucado na hora de tentar separar, né? Porque é briga feia, é briga de dentada. O que faz nessa hora, Hélio? Tenta separar na base
Sai daqui, vai pra lá, pega um, pega outro, mas não larga, e aí? Marcelo, Difícil, hein? É difícil, é complicado. Principalmente cachorro grande, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba se machucando na hora da briga, né? Então, assim, tem gente que fala para tentar erguer as pernas de trás do animal, né? Tomar, lógico, cuidado para não tomar mordida, mas quando a gente tira o apoio traseiro do animal, né? Normalmente eles acabam soltando a boca, né, do outro animal. Então, tentar segurar os dois pelas pernas de trás. Já vi adestradores falando, às vezes, para usar desodorante próximo da briga, que às vezes o cheiro, né, o odor, às vezes atrapalha, eles separam, né, o barulho do spray, né. Mas, cara, é complicado. Tem cachorro. E para chegar em tudo isso é porque não tá soltando mesmo, né? O estrago já foi feito. Já foi feio. Infelizmente, tem casos que cara. Você pode pôr a mão, pode pôr pau, vassoura, os bichos não tá jogar água, pode fazer o que quiser. Água, pode fazer o que quiser. Tomar cuidado, hein? Porque você vê, é o pet que é a alegria da família ali, de uma hora para outra pode dar um problema sério, né? Pode dar um problema sério. É perigoso. Mais perguntas, Hélio, pra gente, partindo pro final aqui, o papo sobre pets do Dr. Hélio aqui, médico veterinário. A Liliane Araújo mora no Jardim Cândida. Pergunta comum, hein? É verdade que castrar muito cedo prejudica o crescimento do animal? É verdade. Tá correta a pergunta. Por quê? Eu falo assim, tanto a fêmea quanto o macho, né? A gente não aconselha mais essa castração precoce que a gente fala, né? Porque quando o animal vai crescendo, né, ele vai se amadurecendo, né? Essa parte hormonal vai se aflorando, né? E a parte hormonal, ela também ajuda no crescimento do animal. Então, ele vai ajudar a formação de musculatura, ele vai ajudar na formação óssea, vai ajudar na formação ligamentar dos ligamentos, né, na parte articular. Então, assim, o animal ter esse contato com a parte hormonal é muito importante agora. Então, assim, antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, se falava para a gente castrar antes, às vezes vamos supor a fêmea antes do primeiro cio e o macho com 5, 6 meses já castrar, né? E a gente começou a ver, depois de um certo tempo que esses animais foram castrados muito precoce, que a gente começou a ter muito problema futuro. Ter problema de animal que rompia muito ligamento do joelho, tinha animal que tinha muito problema de obesidade, ou às vezes de incontinência urinária, tinha problema hormonal. Então a gente viu que a castração precoce, ela ajudava em um ponto, né, que era vamos dizer assim, era a questão principalmente nas fêmeas de tumor de mama, e o macho na questão do tumor do testículo. Só que a gente viu que castrando isso, por mais que a gente tentasse melhorar esses dois pontos, a gente tinha muito mais problema futuro, né? Então a gente viu que esperar um pouco a castração, a gente vai ter um crescimento melhor desse paciente, ele vai conseguir se desenvolver muito melhor, né? E dá pra gente castrar, vamos supor, normalmente eu tô aconselhando a castrar a fêmea às vezes com 2 anos, depois dos terceiros, às vezes quarto cio. Então eu falo, deixa a fêmea entrar algumas vezes no cio, para ela criar maturidade, criar corpo, criar musculatura, para depois, na hora que ela crescer, tudo que tem para crescer, aí a gente castra. O macho é a mesma coisa, o macho ultimamente eu tô falando, pode deixar com 4, 5 anos de idade, depois a gente castra. Que a gente, lógico, vai evitar o aumento da próstata quanto mais velho e vai evitar a mesma coisa também no tumor no testículo, né? Então, assim, dá pra gente esperar um pouco, não fazer uma castração tão precoce assim, né? Muito bem, essa última pergunta encerra o papo sobre pets de hoje então com o Dr. Hélio, sempre às quintas-feiras aqui, agradecendo a audiência, agradecendo as participações. Doutor, deixa o contato da Atualvet, endereço, telefone, o povo gosta do Zap. Deixa o WhatsApp também. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A Atualvet está localizada aqui no centro de Araras, bem próximo aqui do edifício Pedra Verde, tá? A nossa rua é Coronel André Wilson Júnior, 345. Telefone para contato, telefone fixo, 019 30 96 0020, repetindo, 30 96 0020, e o WhatsApp, celular para plantão, se precisar de alguma emergência, é só ligar no celular da clínica, tá, pessoal? É 019 99597 2527, repetindo, 99597 2527.
Hélio, valeu, obrigado. Um abraço, Marcelo. Legal, presença aqui do Dr. Hélio Franzoni Neto, que é médico veterinário, às quintas-feiras no Papo sobre Pets. Vamos trazer a previsão do tempo, tá na hora, tá chegando ele, Celso Vernizzi, é o homem do tempo.